Alguém pode me explicar como que uma paralisação de caminhoneiros por causa da alta do diesel se transforma numa negociação com o governo de garantia de pagamento de tabela mínima do frete? Pois foi exatamente isso que aconteceu de ontem para hoje. Nós que estávamos aguardando um start da paralisação dos caminhoneiros, nos deparamos hoje pela manhã com notícias com: o governo vai se reunir com caminhoneiros na semana que vem. Até segunda ordem, a paralisação está cancelada. Se peronomútil, porque tem muito mais sujeiras debaixo dessa ponte da Dinamarca que possa imaginar a nossa vã filosofia. Eu já havia falado com vocês que essa paralisação estava muito estranha. Por quê? Porque estava sendo chamada por sindicatos. E essa minha desconfiança se confirmou, se demonstrou verídica e substanciosa quando ontem eu havia assistido a entrevista do Chicão lá na Auriverde Brasil. E hoje pela manhã o Chicão voltou lá e o Chicão colocou os pingos nos is. Eu não sou caminhoneira, eu sou só uma solidária à causa dos caminhoneiros autônomos, né? O Chicão não pode descer a porrada nos sindicatos, mas eu posso, não é? Então, assim, eu sou solidária à causa dos caminhoneiros autônomos que não sentam para negociar migalhas com o governo, né? Tá todo mundo morrendo de tumor no cérebro e o governo oferece um band-aid. E aí, sindicalista, como virou agenciador do governo, aí o sindicalista vai e manda a classe aceitar e a classe aceita. Isso que é desesperador. Então, hoje pela manhã, a gente ficou sabendo que os sindicalistas vão se reunir com o governo para negociar. Negociar o quê, homens de Deus? Negociar o quê, pelo amor de Deus? Como que uma garantia de pagamento, contratação, pelo valor mínimo da tabela do frete vai resolver o problema da alta do combustível? Vocês acham mesmo que se os caminhoneiros receberem a tabela mínima de frete, eles vão conseguir bancar o diesel no valor que já está? Ou seja, parece que aquelas medidas que eu anunciei para vocês ontem, no vídeo de ontem, que o governo tomou para tentar barrar a greve dos caminhoneiros, teve sucesso. Não resolveu o problema da alta do diesel e muito menos da falta do diesel, mas parece que tanto o sindicato quanto os caminhoneiros que pertencem a esses sindicatos resolveram se conformar com as migalhas, que eu avisei ontem para vocês, no vídeo de ontem, que toda vez que caminhoneiro se sujeita a migalhas, ele consegue piorar um pouquinho mais o sistema para eles. Não é só para nós, é para eles. Por quê? Porque eles entregam comida, mas não é só para eles, não é só para nós, é para eles também, não é só para nossa família, é para a família deles também. E o burro, o energúmeno do Zé Cachaça, do absorvente de alambique, ele vem a público e diz: ai, mas o álcool não subiu, a gasolina não subiu, por que o diesel subiu? Acontece que o caminhão que transporta a gasolina até o posto, até o distribuidor, o caminhão é movido a diesel, seu burro. Aí vai perguntar: ai, por que o arroz aumentou? Porque o arroz é distribuído, é entregue, atravessa o Brasil num caminhão a diesel, seu ignorante. Ah, por que os remédios aumentaram se atabelado? Porque os remédios também são transportados por um caminhão a diesel estafermo. E a diretora da Petrobras, para melhorar assim nossa vida, ela, alguns dias atrás, deu uma declaração que eu só vi hoje, dizendo que sim, pode faltar diesel. Lembra que ontem eu comentei com vocês a respeito de navios que estavam vindo entregar o diesel já negociado pelo Brasil e no meio do caminho resolveram bater em retirada e ir para outros países? Hoje pela manhã eu descobri que foram 6 navios. E o que aconteceu no frigir dos ovos? O diesel foi negociado a um valor e quando chegou aqui, os navios disseram: olha, eu só posso entregar por outro valor. E aí o Brasil bateu o pezinho, falou: ai, eu só negocio o petróleo a $110 o barril. Acontece que o barril já está sendo negociado a mais de $130 num monte de lugares. E aí, o que esses fornecedores fazem? Mandam os navios baterem em retirada. E o que vai acontecer conosco? Nós ficaremos sem diesel. O que vai acontecer com a nossa comida? Além de escassa, vai subir muito o preço, porque o barril de petróleo está aumentando no mundo inteiro.
E o nosso governo está dizendo, ai, não negocio não. Não negocia não, o que vai acontecer? Desabastecimento. Então se programem, se preparem, porque a gente vai passar períodos apertados aí. Porque no caso do Brasil tudo fica muito pior, não é só o presidente que é uma anta, é um paquiderme. Toda a sua equipe é tão anta e tão paquiderme quanto o presidente. São todos stalinistas, são todos soviéticos. E tem a concepção de que eles mandam no preço tanto do mercado interno quanto do mercado externo. Eles querem colocar o preço que tem na cabeça deles, que eles acham que é bom, para abastecer o país que está em plena colheita de grãos. Gente, é desesperador. Aí sabe o que eles vão fazer? Vão tabelar os preços. O que vai acontecer novamente? Desabastecimento. O governo mandou todo contratante pagar a tabela mínima de frete, ameaçou. Disse que quem não cumprir vai levar multa e pode ficar impedido de contratar novos fretes. E aí eu pergunto para vocês, como que o governo brasileiro vai fazer para impedir uma empresa de contratar novos fretes? Isso quer dizer o quê? Que o governo brasileiro está acabando com o emprego do caminhoneiro, está acabando com a possibilidade, a oportunidade de trabalho do caminhoneiro, é isso mesmo que eu entendi? E ainda nesse anúncio tem a seguinte propaganda: esse é o governo do Brasil ao lado dos caminhoneiros por um Brasil mais justo na estrada. Dorme com barulho desses. Aí tem o assunto do ICMS, né? Porque a única forma de aliviar um pouco na ponta lá para os caminhoneiros, essa alta do diesel, é abrir mão do ICMS. Mas o que está acontecendo com os estados? Os estados estão dando uma grande banana para Janjo. Ó. Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão conversando e parece que eles vão rejeitar a isenção de ICMS sobre o diesel. Como eu disse ontem, no vídeo de ontem para vocês. Esses estados estão virando para Janjo, estão falando assim, dane-se, você e as cagadas que você está fazendo com essa questão dos combustíveis em pleno conflito no Oriente Médio. O orangotango é seu. E voltando na entrevista que o Chicão concedeu ontem e hoje lá na Ouro Verde, o Chicão disse, olha, quem tem a autoridade, a representatividade para falar por nós, caminhoneiros autônomos, é o Zé Trovão. Eu lamento muito, porque eu pouco ouço o Zé Trovão falar de alguma coisa que seja pauta de benefício aos caminhoneiros do Brasil. Eu acho que vocês podem escolher outros representantes, porque tá ruim. E para terminar, brava gente, tem que lembrar que no governo Temer, quando teve aquela paralisação dos caminhoneiros que durou quase 10 dias, que já faltava tudo, as gôndolas dos supermercados esvaziando, você chegava no McDonald's, você queria um sanduíche, tinha pão, tinha alface, mas não tinha batata, não tinha carne, não tinha tomate. Estava nesse nível. Eu lembro muito bem porque eu estava nas ruas naquela época. Aquela greve de caminhoneiros levou ao Congresso uma figurinha chamada Janones, tá? Que é petista de carteirinha e faz o tipo de campanha política que ele faz, fazendo um monte de fake news e nunca tem problema com o Uber Black, com o STF, com o TSE, nunca do verbo jamais. Ou seja, o sistema pegou um representante dos sindicatos, dos caminhoneiros, e usou para colocá-lo dentro do sistema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então tem que ter cuidado. Eu acho que a classe dos caminhoneiros autônomos precisam se levantar e ou cobrar do Zé Trovão ou colocar um outro representante lá, porque esse Zé Trovão, eu pelo menos, se eu estou sendo injusta, pode anotar aí, eu peço desculpas. Mas eu não vejo Zé Trovão falar merda nenhuma a respeito dos caminhoneiros autônomos e das pautas de vocês no Brasil. Então é isso. Parece que o nosso futuro não é muito certo. E a gente vai ter que tratar com altas imensas, tanto de combustível quanto com desabastecimento. Não vá embora sem deixar meu like, aproveita, se inscreva no canal e me diga o que você está achando disso tudo.